Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Márcio Bretas e esse é o programa Semeando Vida. Com muita alegria, estamos juntos mais uma vez para conversarmos a respeito da palavra. E hoje, o meu pastor Cristiano Lopes. Graça e paz, pastor. Graça e paz, povo de Deus. Bom estarmos juntos compartilhando a palavra do Eterno. Amém. Queridos, eu estava buscando aqui em Deus uma palavra e parece, pastor, que é algo simples, mas causa um dano tremendo. E eu quero ler aqui para você que está em Números, no capítulo 12, no versículo 10, diz assim: Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam e viu que ela estava com lepra. Só o versículo 10. Aí a gente pensa assim, uma enfermidade tão difícil, né? A lepra. A Miriam ficou leprosa. Aí a gente, por que Miriam ficou leprosa? Se você for ler os versículos anteriores, você vê que antes da lepra aparecer ali, Miriam já estava enferma, pastor, no seu coração, na sua alma. Porque o que provocou essa lepra, para que todos vissem, foi algo que nós, né, e aí eu estou me incluindo nisso também, fazemos muito e achando que é normal que se faça dessa forma ou desse jeito. O que foi? Miriam criticou Moisés. Miriam criticou a atitude de Moisés. Miriam criticou decisões de Moisés. E Deus ouviu essa crítica. Deus chama Moisés, chama Arão, chama Miriam, conversa com eles. Deus desce ali, a nuvem desce sobre a tenda, Deus fala com eles, explica a eles a situação e vai embora. Estou só resumindo. Quando a nuvem sai, quando Deus sai dali da tenda, Miriam estava leprosa. Então o que causou a lepra é o que eu fico preocupado. Uma crítica que a Miriam fez contra o seu irmão. Então algo parece tão simples, irmão, mas às vezes nós nos pegamos no dia a dia dessa forma, criticando a atitude de alguém, comportamento de alguém, as escolhas de alguém, as decisões de alguém, entendendo que esse alguém era uma liderança, uma autoridade sobre eles, ponto. Mas não é porque Moisés era um líder sobre eles ali, e que ainda que não fosse, a gente precisa aprender isso. Eu não vou criticar porque é meu líder. Aquele que não é meu líder, eu vou criticar. Não, querido. Você entenda isso, que uma atitude de Miriam e Arão trouxe para eles uma enfermidade de morte. Se não fosse a intercessão de Moisés para que ela ficasse curada, aquela mulher morreria com essa lepra. Então, às vezes, hoje, pastor, a gente vê muita gente enferma em várias áreas da sua vida porque está fazendo coisas que acha que não tem nada a ver. Está criticando alguém, criticando a atitude, criticando o comportamento. Querido, nós não estamos aqui para criticar, nós estamos aqui para abençoar, para orar, para interceder e para ajudar sempre que possível. Então, é algo que eu falei aqui com o pastor. O pastor queria falar sobre esse espírito de crítica, porque tantos anos se passaram, mas ele ainda continua no meio do povo, esse espírito, pastor. Eu acho que essa maturidade para criticar a gente precisa ter. Eliseu, ele tinha uma escola de profetas. Em um determinado momento, os próprios alunos dele chegam para Eliseu e falam assim: o lugar que a gente está habitando aqui é estreito. Traz uma crítica, o lugar que a gente está aqui está apertado. Construtiva. Esse lugar não cabe mais, esse lugar não serve mais. E pode ser junto com um monte de coisas. Havia ali alguns rapazes, né, trazendo esse pensamento para Eliseu. O lugar que a gente está aqui está muito estreito, está apertado demais para todo mundo. E isso poderia, não gerou naquele momento. Aconteceu antes, eles sentaram, conversaram, levaram para Eliseu essa crítica. O lugar que a gente está aqui é apertado. Olha o sentimento de cada um. O sentimento daqueles que eram os alunos de Eliseu era para que houvesse um crescimento. A gente quer fazer parte de um projeto, a gente quer trazer uma crítica construtiva para que a gente possa idealizar algo maior. E traz ali a crítica junto com a solução do problema, não foi só uma crítica sem solução. Vamos cada um para pegar uma madeira aqui, vamos cortar madeira, vamos planear o projeto. E outra coisa do detalhe do cuidado é: queremos que você vá conosco. E Eliseu vai junto. Quando a gente fala de Miriam com Moisés, a gente lembra
da mesma situação que aconteceu com Davi. Onde a esposa dele, lembra o nome que eu esqueci? Mical. Ela na mesma atitude, vendo Davi ali bailando, dançando, alegre, né, por conta da Arca da Aliança, ela também lança uma palavra sobre a autoridade da vida dela e ela também fica estéril. A gente começa a ver algumas construções que às vezes não é que nós não podemos criticar, mas a gente tem que fazer a crítica de maneira correta. A crítica foi para o líder, a crítica foi junto com uma solução, a crítica era para crescimento, para edificação. O que destrói, né, toda a esfera da família, toda a esfera da pessoa, da liderança, é como talvez Miriam e Mical fez, de trazer uma palavra de inveja, de trazer uma palavra onde o coração está setado. É o mesmo sentimento que houve com Judas, é o mesmo sentimento que houve com Lúcifer. E a gente precisa ter esse discernimento. Não é que a crítica ela seja mal-vinda. Quantas vezes você já trouxe um posicionamento e a crítica veio como algo para engrandecer? Ainda que algumas críticas não sejam legais a gente ouvir, mas a gente vê que aquilo é para o nosso bem. O ruim é a maldade que há no coração daqueles que não trazem edificação quando tecem um nível de crítica. Isso aí, é o sentimento que promoveu a crítica. Isso aí. Então é disso que a gente está tratando. O que promoveu essa crítica? Qual o sentimento do coração? O próprio Moisés só foi uma crítica do sogro. Mas foi boa. Pô, Moisés, o que você está fazendo? O jeito que você está fazendo está errado. Foi uma crítica construtiva. E aí Moisés ouviu. O problema é esse, pastor, também, que muitas vezes a gente é criticado, mas a gente não aceita, não ouve aquilo que essa crítica construtiva está trazendo de melhoria. É a frase grega, não toma vergonha na cara. Aí Jetro falou com Moisés, cara, tá errado o jeito que você está fazendo. Criticou, mas com a intenção de ajudá-lo. Pô, é melhor você fazer assim. E fez assim, a crítica para a pessoa certa. Para a pessoa certa. Falou com Moisés, pô. Falou com... não falou ruim? com outra. Esse é o problema. Se Jetro chega para alguém e fala assim, rapaz, Moisés está fazendo errado. Peraí, o interessado no negócio era Moisés, ele tinha que ir direto a Moisés. Aí não foi o que aconteceu com Miriam e Arão. Eles criticaram Moisés. Levantaram o burburinho, vamos lá. É isso aí. Porque o que a Bíblia diz aqui? Que quando Moisés casa com a etíope, eles... Peraí, tá errado. E começaram a criticar Moisés. Por que não chegaram para Moisés antes de casar? Porque eu não sabia que ele ia casar. Poxa, Moisés, você tem certeza? É isso que Deus quer? É isso que Deus tem? Não, eles esperaram acontecer para depois falar. E não falaram com Moisés, falaram com outro. Mas sabe o que é lindo, pastor? Deus ouviu. Deus ouviu. A gente precisa entender o seguinte. Irmão, eu tenho convicção, eu tenho milhares de erros. Mas eu tenho a convicção que Deus é na minha vida. Que Deus me guarda. E que eu creio que você tem essa convicção também. Então entenda isso, Deus ouve tudo aquilo que a gente fala e ainda aquilo que a gente não fala, Deus ele sabe como está o nosso coração. Então, por isso que eu digo, querido, a gente precisa se aproximar cada dia mais do Senhor, para a gente melhorar, sabe? Porque senão as coisas, pastor, que parece que são destrutivas, mas a gente acaba achando que é normal por estar distante de Deus. E aí, querido, vem acarretando um monte de coisa na nossa vida, sabe, de enfermidade aí, em várias áreas, porque a gente tá pegando aquilo que é o errado e achando que não tem nada a ver, que está fazendo o certo. E isso pode trazer morte para a nossa vida. Essa falta de maturidade uma crítica pode salvar uma vida ou uma crítica pode matar uma vida. E o pai está observando e ouvindo tudo. Verdade. E aí eu entendo, irmão, que... Em nome de Jesus, nesse tempo onde nós temos ouvido muitas críticas e com essa situação de internet, pastor, tem muita gente que tem disposição de criticar as pessoas pela internet, mas não consegue ir falar e se expressar. Entenda isso, você não é melhor do que ninguém para criticar ninguém, irmão. Eu não sou melhor do que ninguém para criticar, ainda que isso aconteça. A gente precisa vigiar com a forma que a gente está agindo para que a enfermidade não chegue na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Então ande no caminho certo, eu tenho certeza que as bênçãos de Deus te alcançarão. Seja o profeta na vida de alguém, não o Satanás. Deus abençoe sua vida.